Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aqui é o trabalho, o ministério, a voz que clama no deserto, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Cláudio Carvalho. Amém, meus queridos? Começando aqui a partir deste dia de hoje, às 17h46 da tarde, dia 3/9 de 2020. Bom, irmãos, esse vídeo aqui que eu estou fazendo é referente às religiões, às heresias de muitas religiões. Eu quero começar primeiro a falar aqui de uma religião que se chama a Família Meninos de Deus. Qual foi a origem? A origem fundada por David Brandberg, local Califórnia, Estados Unidos, no ano de 1969, amém? Então vamos lá ver um pouco da história. O fundador do movimento é um protestante norte-americano, David Brandberg, que nasceu em Oakland, nossa, que nome difícil, Oakland, Califórnia. Seu pai era pregador do evangelho e sua mãe, após se recuperar milagrosamente de um acidente, se tornou uma evangelista. Segundo David, ele foi dedicado por sua mãe desde o ventre e por isso desenvolveu sua autoimagem de profeta ungido de Deus para os últimos dias. No exército teve pneumonia dupla e pediu ao Senhor que o curasse e prometeu servir-lhe, e isso aconteceu, tornando-se um evangelista itinerante da Aliança Cristã Missionário dos Estados Unidos, em 1944. Casou-se com Jane Miller, a secretária de uma igreja em Sherman Oaks, Califórnia. Foi ordenado e pastoreou uma igreja do ano de 1948 até 1951. Em 1954, foi trabalhar com o evangelista pentecostal Fred Jordan. Em 1967, Berg começou a trabalhar independente e pregava um evangelho apocalíptico. Atacava a sociedade americana, bem como as igrejas organizadas. Reabriu uma lanchonete e desafiou para os adolescentes a música rock, o café de graça e os sanduíches, atrair os hippies. Este foi o começo dos Meninos de Deus, em 1969. Entenda que o nome dessa religião, dessa seita, é a Família Meninos de Deus. No início, parecia mais uma seita pentecostal que se foi degenerando com o passar dos tempos. Berg achava os métodos das outras igrejas ineficientes, então fundou um clube e todas as noites apresentava música, atraindo jovens para lá. Em Montreal, um seguidor profetizou que David Berg deveria chamar-se Moisés. Daí o nome Moisés, Davi ou Mo David, ou simplesmente Mo. Em 1970, aproximadamente 120 adeptos conseguiram permissão para propagar a nova seita no Texas e Califórnia através da TV, o povo de Deus, irmãos, Califórnia através da
TV, é o que está aqui. O povo de Deus, o outro grupo bem mais forte, os apoiou. Em pouco mais de um ano, o grupo era de 500 membros, passou para 4.000, quando organizaram calculadamente 400 colônias por todo o mundo. Em 1970, David Berg perdeu o apoio de seu velho amigo Fred Jordan. Deixou a sua esposa, trocando-a por sua secretária. Nessa época, começou a escrever cartas, que hoje são mais de 500, formando assim os ensinamentos heréticos da seita. Quando uma pessoa se liga aos meninos de Deus, tem de assinar um documento, uma declaração, doando todos os seus bens à organização da seita. A total independência é uma das principais exigências para ser ligado ao grupo, à seita. No Brasil, o movimento teve início em 1973, quando um casal da Bahia abriu uma extensão do trabalho aqui. Por ter conhecido o grupo na Europa, atualmente há comunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e outros. No Brasil há vários testemunhos de depravação sexual, separação de jovens de suas famílias, distribuição de literatura obscena, autuação em flagrante por vadiagem. Uma tática do grupo é mudar de estado e permanecer no máximo 2 ou 3 meses no local, talvez para evitar ações policiais. Então essa é a seita, né? Vamos ver algumas refutações. A doutrina. Jesus Cristo. Jesus era como eles, né? Diz eles, a seita, a doutrina da seita. Jesus era como eles, nômades, não tinha propriedade, pregava o amor, era revolucionário, insurgia-se contra a sociedade e religiões existentes, queria que o reino fosse segundo suas próprias convicções, não se importa com o conhecimento, a cultura, preferindo permanecer na ignorância religiosa. Refutação. Aí tem aqui, refutação combatendo as heresias deles, né? A primeira vinda de Jesus foi profetizada e as profecias se cumpriram. A qual tá lá, pega caneta e papel para marcar isso, irmãos. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Isaías 53. Miqueias, acho que é Miqueias, né, Malaquias? Está MQ aqui, 5, capítulo 5, versículo 2, Mateus 2, 23, Jesus afirmou ser Deus, João 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 2, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 17, João 17, versículo 5. João 14, versículo 9. Jesus Cristo é o nosso Salvador e o Senhor para sempre. Efésios 6, versículo 5 ao versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 22. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Amor. A doutrina deles, né? Amor agora. A maior ênfase de sua mensagem é o amor em oposição ao ódio. Esse amor é tão erótico quanto lascivo. Vivendo em comunidades mistas, admitem que a esposa seja o mesmo que uma multidão de pessoas. Ou seja, o povo de Deus, os meninos de Deus, não são contra o casamento, mas não aceitam a sua estabilidade e pregam a liberdade das uniões sexuais promíscuas desde que a satisfaça aos interessados. Refutação. Deus instituiu o casamento. Agora refutação, né, contra as heresias deles. Deus instituiu o casamento. Gênesis capítulo 2, 22 ao 24.
Jesus ensinou sobre a pureza de pensamento, pregou contra a prostituição. E outra coisa, irmão, o divórcio. Queria falar aqui também, referente ao divórcio. Caso de infidelidade conjugal. Eu quero pegar aqui Mateus, que Deus é contra o divórcio, irmão. Ah, mas a Bíblia fala que me traiu, eu posso deixar. Não, isso aí tá errado. Veja bem, irmãos. Aqui, ó, Mateus 19. Vamos ler Mateus 19, versículo 4. E porém respondendo disse-lhe, não tendes lido? Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Aqui é Jesus falando para os fariseus, e deixou a interrogação. Uma pergunta. Assim não são mais dois, mas só uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe, eles então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio, repudiá-la? Disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Vós permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, a qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, veja bem, o que Jesus está falando, se for por conta de prostituição, pode dar divórcio, mas se der divórcio não pode casar não, filho, não, tem que perdoar, porque se você se divorciar, se casar de novo, você está em prostituição, você está em adultério. Você está em adultério, vamos ver mais abaixo, ó. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, a qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe os discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, relativamente não convém casar. E ele, porém, disse, Jesus falou, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, e que pode receber isso, receba. Você vê, Jesus falou assim, ó, você pode repudiar por conta de prostituição, traição, mas se você casar de novo, você está em adultério, filho. Se casar de novo, você está em adultério. Ou você perdoa, fica sozinho a vida toda, virou eunuco. Amém? Aí vamos pegar as referências aqui, a refutação aqui contra essa heresia dessa seita. Vamos lá. João 2, versículo 1 ao 12. Mateus 5, 27 ao 32. Marcos capítulo 10, versículo 2 ao versículo 12. O amor segundo o conceito do Novo Testamento é bem diferente do amor erótico. Então vamos lá. Refutação, Mateus 5, 44, 47, né? Mateus 5, do 44 ao 47, Mateus 7, do versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 13, Romanos, capítulo 13, Romanos, capítulo 8, versículo 10. Agora vamos lá, a outra heresia, né? A oração. Tem costume de orar por tudo que vão fazer, desde simples andar de uma bicicleta até coisas de grande responsabilidade. Então, tudo que eles fazem, eles oram. Para abrir o olho, para fechar o olho, para comer, para beber, para andar, para falar, tudo que eles fazem, eles oram. Agora vamos ver Apocalipse, né? A doutrina deles, apocalíptica. A Igreja Católica é a grande meretriz, a Apocalipse, Cristo está para voltar. Visivelmente, a sua volta foi marcada para o ano de 1993, após o reinado milenário, durante o qual o demônio será acorrentado e a terra será purificada pelo fogo atômico, e será a mansão eterna dos homens. Refutação, né? Primeira refutação aqui, contra essa heresia, né? Ninguém pode estabelecer uma data para a volta de Cristo, né? Mateus 24, 42 ao 44. Mateus 25,
13. Marcos 13, 32 ao 36. Atos 1, do 6 ao 7. A doutrina sobre a morte de Cristo e a sua volta deve ser baseada nos evangelhos e nas cartas de Paulo e Pedro. Vamos lá, Mateus 24, 25, Marcos 13, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, 2 Pedro, do capítulo 3, versículo 1 ao 18, né? Então, nem o filho sabe, somente o pai sabe quando Jesus vem. A literatura deles, né? Outra doutrina, a literatura. Na sua literatura, trata com irreverência a Deus e aos princípios cristãos. Seus escritos são impúdicos, imorais e indecentes. Refutação contra essa heresia. Através da mediação de Cristo e do seu Espírito que em nós habita, vivemos uma vida santa segundo os ensinamentos de Deus. Veja bem, 1 Pedro 2, 24, 1 Pedro 4, 2, Gálatas 5, 25 e Tito capítulo 2, versículo 12. Amém, irmãos? Essa aqui é a primeira religião, a primeira seita e as heresias que eu venho trazendo dessa seita dos infernos. Que significa, e o nome é a família, meninos de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe com mais pessoas. Que você, com as pessoas que você puder, compartilhe, que isso é interessante, agrega conhecimento e é bom saber das seitas. Amém? Eu vou deixar aqui os irmãos curiosos para a próxima religião e as próximas heresias, essas seitas dos infernos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.